A Bíblia conta que depois de mais de 400 anos servindo como escravos do Egito, os hebreus enfim foram libertados por Deus do cativeiro. E para isso, o Senhor levantou Moisés e deu àquele homem a missão de conduzir o seu povo até a terra prometida. E como podemos ver no livro de Êxodo, Faraó não queria libertar aquela gente. E foi preciso que Deus lançasse 10 pragas sobre os egípcios para que seu povo, enfim, pudesse deixar aquele local. As 10 pragas do Egito foram terríveis e, ao mesmo tempo, uma grande manifestação do poder de Deus. A primeira praga foi a praga de sangue. Foi quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus. Faraó rejeitou esse pedido, então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber a água e todos os peixes morreram. Porém, os magos do Faraó também conseguiram transformar a água em sangue. E por isso, o Faraó não quis libertar os hebreus. Essa primeira praga foi um grande golpe para o Egito, pois o rio Nilo representava a vida do país, já que todo o seu sustento dependia dele, não havia outra fonte de água para beber e irrigar a terra. Por isso, os egípcios adoravam aquele rio. Mas o Senhor transformou em um lugar de morte e mostrou a eles e a todos nós que o Senhor sempre será a única e verdadeira fonte de vida. A segunda praga foi a praga das rãs. Deus mandou Arão estender sua vara sobre as águas do Egito, e rãs subiram, cobrindo toda a terra, invadindo as casas das pessoas, entrando em todos os lugares. Mas os magos também conseguiram fazer a mesma coisa. E novamente o coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou o povo ir embora. Para os egípcios, a rã também era associada a uma deusa, a deusa da fertilidade. E isso mostra que deuses algum tem algum poder a não ser o nosso grande Deus. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Deus mandou Arão bater da terra e no pó com sua vara, e surgiram piolhos sobre as pessoas e os animais em toda a terra. Dessa vez, os magos não conseguiram fazer a mesma coisa. Com a praga dos piolhos, até os magos do faraó tiveram que reconhecer que só Deus é poderoso, que só Deus consegue fazer algo tão magnífico e extraordinário dessa forma. Com essa praga, o Senhor nos mostra que Ele é mais poderoso que qualquer outra força e que não devemos ficar iludidos com falsos ídolos. A quarta praga foi a praga das moscas. Depois dos piolhos, Deus enviou enxames de mosca sobre o Egito, que arruinaram toda a terra, a lavoura. Mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Como sabemos, esse inseto causa grande desconforto, ele transmite muitas doenças. Isso mostra que Deus atacou a saúde e trouxe grande desconforto para os egípcios, mas poupou o seu povo, mostrando que os deuses egípcios não tinham poder sobre a vida de seus escolhidos. E para nós, Deus também prova que Ele sempre cuida dos seus filhos. A quinta praga é a morte dos animais. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhos dos egípcios. Em um só dia, Faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus havia morrido. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de bois, vacas, bezerros, entre outros. Além disso, o rebanho era extremamente importante para aquela nação, porque fornecia a carne, o leite, o couro, a lã
para o consumo das pessoas e para o próprio comércio. Então, Deus também atacou a economia do Egito. A morte dos rebanhos também nos traz uma lição muito importante, a de que riqueza não é sinônimo de segurança e estabilidade. Só somos seguros em Deus. A sexta praga são as feridas, a doença. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinza e espalhá-la pelo ar. Quando Moisés fez isso, surgiu grandes feridas que causaram muita dor e sofrimento nos egípcios e nos animais. Até os magos do faraó foram infectados com essa praga. Clamaram para que seus deuses dessem saúde e curassem, mas nenhum deles foi capaz de desfazer o que Deus havia feito. Foram muitos tumores pelo corpo dos homens. Com isso, o Senhor mostrou aos egípcios naquela época e nos mostra hoje que ele tem o poder sobre a saúde e a doença. E o nosso corpo é um templo do Espírito Santo e de nada nos adianta buscarmos falsos deuses curandeiros ou qualquer coisa semelhante. A sétima praga foi a praga do granizo ou chuva de pedras. Moisés avistou o faraó que Deus iria mandar uma terrível tempestade de granizo sobre o Egito. Alguns dos conselheiros do faraó ouviram aquele aviso, ficaram com muito medo e protegeram seus escravos e rebanhos antes da tempestade. Mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo, junto com as plantas. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima, provando que a natureza obedece somente a ele. A oitava praga foi a praga de gafanhotos. Foi a praga que o que as moscas e a chuva não acabou, eles terminaram de fazer. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito. E os conselheiros do faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Mas o faraó se irritou com Moisés, com Arão, e os expulsou da sua presença. Surgiram então tantos gafanhotos que o céu escureceu. Toda a vegetação, toda a plantação foi destruída. Deus acabou com as fontes de alimento do Egito para mostrar que os deuses que deveriam garantir o sustento daquele povo não tinham poder para isso. Da mesma forma, ele nos mostra que ele é o único responsável pelo nosso sustento e tem o poder para dar e para tirar. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, recebemos tudo o que precisamos para viver, todas as coisas básicas para uma boa vida. A nona praga foi a praga das trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu e as trevas, muito densa, cobrir o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada. Apenas os hebreus tinham luz. Os egípcios celebraram a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do Deus Sol, Ra, sobre a serpente do caos das trevas. Então também é mostrando que os astros não têm poder. Ele é apenas um elemento que Deus criou, mas não um Deus. E o único Deus é o nosso Deus, nosso Pai. Deus mostrou que ele tem todo o poder. A 10ª praga foi a pior praga que veio. Foi a morte dos primogênitos. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias egípcias e as primeiras crias de todos os rebanhos. Somente os hebreus que tinham colocado o sangue dos cordeiros oferecido a Deus nos batentes de suas portas não sofreram perda, porque Deus pediu para que eles fizessem isso. A 10ª praga
foi um ataque a todo o Egito e o seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Por isso, depois que Faraó perdeu seu filho, ele finalmente libertou os hebreus, que deixaram o Egito rumo à terra prometida. Deus, mais uma vez, nos mostra que ele é o único que tem o poder sobre tudo e sobre todos. O sangue do cordeiro na porta era o sinal que a morte não entrasse. Desta mesma forma, somos libertos da morte e da condenação eterna por intermédio do sangue de Jesus, quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos no seu sacrifício por nós. Então vimos aí que Deus é poder, Deus é força e é a nossa única fonte de vida e de crermos. Vamos continuar depois com uma nova história. Fiquem com Deus.